seja bem-vindo. Está no ar o Sem Censura desta semana. E o de frente para mim hoje está com o escritor, querido amigo André Martinez. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Marlon. Prazer muito grande estar aqui. E feliz com mais esse projeto seu aí, que é um projeto muito bacana aí que eu venho acompanhando. É um filho novo que ainda está aprendendo bastante a lidar com a área de internet. Comunicação na internet, Sim. eu acho que é um pouco mais voraz, André. Ele atinge lugares que você não espera, né? Muitas vezes, né? 100%. Mas em compensação, o volume, a massa que você atinge é incrível. O poder de penetração em todas as mídias possíveis assim, né? É muito forte, né? A gente pode falar que você é escritor, a gente pode falar que você é apresentador, a gente pode falar que você é o que mais? Pode falar que eu sou jornalista, Uhum. pode falar que eu sou professor, que eu sou palestrante, que eu sou escritor também, que aliás é o carro-chefe de tudo isso, né? Que se não fosse isso... Da onde tudo começou. Sim, se não fosse isso eu não estaria aqui hoje. E eu costumo falar para as pessoas que existiu o André e após os livros nasceu o André Martinez, né? E assim as coisas foram acontecendo na minha vida, né? Tenho uma outra formação técnica também, que eu trabalho, pouca gente sabe, mas eu trabalho... Que é telecomunicação. Telecomunicações também. Trabalho já há mais de 25 anos no ramo, né? E sou um cara que sempre estou buscando coisas novas, eu estou sempre querendo empreender, eu estou sempre querendo trazer alguma novidade. Eu tenho uma coisa assim na minha cabeça que algumas pessoas acham que isso é bom, outras acham que é ruim. Minha cabeça não para, cara. Acho que cabeça de todo escritor, jornalista, de quem trabalha com comunicação, acho que é mais ou menos por esse lado. Viu? Minha cabeça não para. Às vezes eu quero me desligar, às vezes eu quero não pensar em nada. Mas se eu estou em algum lugar, por exemplo, e eu vejo um extintor como eu estou vendo ali, eu fico pensando, poxa, o que eu poderia fazer? O que eu poderia escrever sobre aquele extintor, por exemplo? Sabe, assim, bate essas coisas na minha cabeça. Antes da gente começar a dissecar a sua vida aqui no Sem Censura, eu queria que você falasse um pouquinho para mim. Você nasceu aqui em Mogi. Sou mogiano. Nascido aqui em Mogi. Você tinha quais sonhos quando era criança? Cara, quando eu era criança, toda criança tem vontade de ser jogador de futebol, né? Quando eu era criança. Eu sempre gostei muito de futebol quando eu era criança e tal. Mas o sonho que eu tinha de criança, e pra falar a verdade pra você, é um sonho que eu tenho até hoje, é de ser lutador de luta livre, cara. Não acredito. Eu tinha esse sonho quando eu era criança. Os meus grandes heróis na infância eram os lutadores da luta livre. Quem? Michel Serdan, por exemplo, que hoje se tornou meu grande amigo, né? Pro Bob Júnior e muitos, muitos outros, né? O pessoal da nova geração. Mas hoje, como eu conheço muito esses caras hoje, eu sei que isso machuca muito, então eu nunca vou fazer. Mas era um sonho que eu tinha quando eu era criança. Eu queria ser lutador de luta livre. Pra você estar no pódio, pra você estar no primeiro lugar? Não, porque, sei lá, eu gosto da energia do ringue ali, da energia dos combates, né? Eu sei que é tudo previamente combinado, é um show, é um grande show, um grande entretenimento, né? Mas, por exemplo, a luta livre americana hoje é uma das maiores empresas do mundo, fatura bilhões, bilhões. É a marca mais valiosa envolvendo todas as outras marcas ligadas ao esporte profissional. A WWE hoje é a maior marca de entretenimento e esporte do mundo, hoje, né? Vale bilhões e bilhões de dólares, é uma coisa que o americano gosta muito. No Brasil já gostaram muito também. Mas eu tenho assim, eu curto, eu acho bacana esse lance do herói, né, do vilão, todas as histórias que acontecem ali, eu acho que é uma coisa bacana. E é uma técnica muito grande também, né? São caras que se preparam por anos e anos para conseguir chegar naquele nível para fazer uma apresentação. Então é uma coisa assim, pode parecer que é bobeira e tal, mas é uma coisa extremamente treinada, extremamente elaborada. E mesmo sendo combinados, os caras se machucam muito. As crianças não têm muita noção do que querem ser com relação a dinheiro. Você, em algum momento da sua vida, queria ser um lutador por causa que eles, pelo menos, tinha um bom faturamento, uma boa rentabilidade? Eu não tinha nem noção disso. Não tinha noção disso? Não. Eu sempre gostei muito da figura do herói, cara. Sim. Pra mim, o maior herói de todos da minha vida foi meu pai, indiscutível, indiscutível.
né? Mas o meu pai não era o herói de capa, né? Meu pai era o herói de carne e osso que estava ali 24 horas por dia do meu lado. Convivendo com você, Sim, inclusive. sim. Mas os heróis dos heróis que a gente tem, né? Os caras da luta livre era fã pra caramba dos caras, tal, né? Tinha outros heróis, tinha outros ídolos também, mas esse lado do telecat, foi uma coisa que sempre me fascinou, sempre desde criança assim, eu sempre acompanhei muito, tal, até hoje em dia acompanho bastante e vivo de certa forma assim, tendo muito contato com esse meio, com essas pessoas e tal, né? Mas nunca subi no ringue. Ô André, a gente falando sobre isso, tem uma outra coisa, né? Você falando do seu pai era corintiano. Meu pai era. E a sua paixão pelo Corinthians veio do seu pai. Veio do meu pai. Veio do meu pai, que veio do meu avô. Meu avô era uruguaio, né? Meu avô era da província de Rocha, no Uruguai. E, aliás, o meu avô, na juventude dele, ele dividiu um quarto com o Carlos Gardel. Jura? Sim, lá em Montevidéu, né? Muita gente acha que o Carlos Gardel é argentino, né? Que a Argentina meio que pegou o Carlos Gardel para eles. Ele é francês, né? Não, na realidade ele é uruguaio, né? O Carlos Gardel. O Gardel é? Sim, é. Mas fez um sucesso terrível Sim, na fez França. sucesso no mundo todo, né? Mas ele era uruguaio. E o povo argentino adotou ele, né? Mas o meu avô chegou a morar por um período lá no quarto de pensão com ele, em Montevidéu. Depois ele veio pro Brasil, e aí diziam, né, que ele, antes dele se tornar brasileiro mesmo, de fato, que viveu muitos anos aqui, ele se tornou corintiano primeiro. Antes de ser Antes de ser brasileiro. Ele é corintiano. Ele virou corintiano. E aí meu pai acabou sendo também, né? Por conta dele. E, assim, a relação que o meu pai teve com ele nem se compara à relação que eu tive com meu pai, né? Meu pai, quando meu pai tinha 5 anos de idade, o meu avô se separou da minha avó, foi morar com outra mulher e já não conviveu mais com meu pai, né? Mas comigo foi diferente. Eu tenho 46 anos de idade, eu convivi 45 ao lado do meu pai, sempre. Mas ele pegou isso do meu avô, né? E aí ele acabou trazendo isso pra casa, pra mim, pro meu irmão. Você acha que ser corintiano é ser doente? É ser muito apaixonado, né? Tem gente que é doente, né? Tem gente que realmente é doente. E eu já fui muito mais doente, vamos falar a verdade. Eu já fui muito mais irracional do que eu sou hoje, né? Hoje eu sou muito mais racional em termos de futebol. Hoje eu consigo assistir uma partida e comentar ela com o que realmente está acontecendo. Mas você não fala, puta que pariu, vai tomar no cu, vai aprender a jogar. Ah, não, cara. sim, claro. Tem uns momentos que eu tô, tá. né? Não. Fica nervoso, né? Claro. Mas, por exemplo, eu já atuei várias vezes como comentarista e consegui fazer numa boa. Consegui fazer trabalhos de outros clubes também, com o mesmo sentimento, numa boa, né? Mas se fosse, por exemplo, sei lá, 30 anos atrás, quando eu era adolescente, isso nunca passava pra minha cabeça. Né? Era com o Corinthians de tudo, de tipo, matar a aula pra assistir jogo do Corinthians, pular muro de escola pra assistir jogo do Corinthians. Né? Era meio assim que uma vida meio que direcionada de acordo com o que acontecia com o Corinthians, eram os horários do Corinthians, Sim. entendeu? E não era só eu, era um monte de gente que era assim. Eu falo pra todo mundo que ser corintiano é merecer o céu, né? Porque o que a gente sofre nessa terra, André do céu. Eu tinha um radinho de pilha que meu pai me deu, um Motorrádio? radinho. Era um Panasonic. 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 Eu tenho ele até hoje, ele não funciona mais, mas eu tenho ele até hoje. Eu escutava jogo do Corinthians tomando banho com o rádio no banheiro e tal. Assim, tipo, não perdia mesmo, não perdia um jogo, né? E era muita gente que era assim, cara. Era muita gente. Hoje em dia, acho que, sei lá, existe também tudo tem muita concorrência hoje, né, cara? Você tem muitas coisas pra você fazer, né? Então, acho que, sei lá, as coisas vão se dividindo de certa forma. A internet também né? deu um pouco mais de drenagem na atenção do povo, né? Sim. Drenou bastante. E outra, pro cara que gosta de futebol hoje, ele pode estar no trabalho dele, que ele tá com o celular dele, ele tá acompanhando a partida. Se ele tá dentro do carro, ele pode estar com o celular, né? Se ele tá em algum outro lugar, vendo num laptop, alguma coisa. Eram coisas que não tinha antes, né? Ou era televisão, ou era o radinho a pilha, era só. E televisão era só quando o time ia jogar em outra praça, né?
em outra cidade e na grande final do campeonato, né? Exatamente. Eu lembro até, esses dias mesmo eu estava conversando sobre isso. O Corinthians foi campeão brasileiro em 90, em cima do São Paulo. A primeira partida, que foi numa quinta-feira, dia 12 de dezembro de 90... Não foi transmitido. Não foi transmitido. Só domingo. Só pelo rádio. Só a partida do domingo. Né? E era assim. Hoje em dia, qualquer hora que você ligar a sua televisão, você vai assistir uma partida de futebol. Até porque tem os streamings hoje, tem outras... Tem tudo, hoje tem tudo. Tem outras possibilidades, tem o pay-per-view, Sim. o Premiere, né? Hoje, o bem da verdade, hoje você tem facilidade para tudo, né, cara? A internet, ela trouxe isso, né? Ela trouxe essa facilidade, essa rapidez, né? Tal. E abriu espaço para concorrência também, né, André? Sim, abriu espaço para concorrência e ela também criou novas versões assim de seres humanos, vamos falar assim. Né? São gerações diferentes, né? Que hoje em dia elas estão... É uma geração totalmente conectada hoje em dia. Completamente. Como é que foi a sua... Você falou aí que você tomava banho ouvindo o jogo do Corinthians, ouvindo o jogo do Corinthians. Como é que foi os seus primeiros passos para namorar? Não, aí foi normal, aí não... Você chegava nas minas, você normal, paquerava normal. primeiro? Eu nunca fui um cara assim muito Não? namorador, muito baladeiro, essas coisas, não. Você sempre foi muito na sua? Você foi muito na minha. Era Não. popular na escola, não? De certa forma, sim. Por quê? Porque eu era sobrinho da patrona da escola. Ah, Então, todo aniversário da escola, eu tinha a incumbência de ler na frente de todo mundo a biografia da minha tia, né? Que é a Maria Rodrigues Gonçalves, que é lá do Rodeio. E aí já anunciavam, né? Não, agora quem vai ler vai ser o aluno André, do ano tal, que é sobrinho da tal. era quase um paraninfo. Isso me deixava meio conhecido ali no meio, né? E eu sou de uma época em que as amizades eram... Assim, todo mundo conhecia meio que todo mundo, né? No ambiente escolar, principalmente, né? Era um bairro menor, né? Era um bairro onde as crianças saíam nas ruas, as crianças Brincavam nas ruas. né? Hoje em dia você não tem mais isso. Né? Sua época também era obrigatório o hino nacional, hastear a bandeira. Hino nacional era toda quarta-feira, hino nacional. Se você chegasse atrasado, se chegasse no portão, por exemplo, estivesse tocando o hino, você tinha que ficar no portão, parado, esperando. Só depois que você podia entrar. Respeito, né? Hasteava a bandeira. Tinha tudo isso aí, cara. Tinha hino todo da tipo sua de coisa. escola, hino de Mogi, não? Não, isso na minha época não tinha. Mas tinha isso. Mas, por exemplo, uma coisa que tinha muito e hoje em dia não se tem mais é o respeito. Total. Né? Eu lembro até que alguns anos atrás eu dei uma palestra para 96 diretores da regional de Mogi aqui, que é Mogi, toda Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim e Salesópolis, parece. Então tinham 96 diretores. E eu comecei a palestra assim, falei assim, nossa, hoje eu tô exorcizando um demônio aqui na minha vida. Por quê? Por quê? Tal? Porque eu tô na frente de 96 diretores e não tô fazendo xixi na calça. Porque antes, quando eu tava no ginásio, um diretor na minha frente Causava um pânico. já eu fazia xixi na calça de medo. Imagina 96. Aí todos riram, concordaram e tal. E é verdade. Antes, assim, na minha época de escola, a gente tinha... Cara, você fala assim, pô, você vai pra diretoria. A gente tinha pavor disso, cara. Porque sabia que você ia tomar uma lá na diretoria, você ia chegar na sua casa, você ia tomar outra também. Sim, né? E você temia aquilo. Hoje em dia o aluno bate no professor dentro de sala de aula, né? O professor hoje em dia tem que tomar cuidado com o que fala pro aluno dentro de sala de aula para não apanhar, para não morrer. E é uma coisa curiosa, né, André? Porque hoje em dia os professores, eles não são valorizados, eles têm uma depressão, porque os alunos são totalmente grosseiros com eles, e os alunos vão para a escola praticamente para não aprender nada, né? E depois jogam a culpa porque os pais parecem que querem que a escola tenha a obrigação de educar o seu filho. Sim. A escola não tem obrigação nenhuma de educar, né? O papel da escola é ensinar o aluno, né? Passar conteúdos para que ele possa se intelectualizar cada vez mais, para que ele possa aprender, para que ele possa estar preparado, né, para a sequência da vida dele e tudo mais. Agora, a educação não, a educação vem de casa, a educação vem de berço, né? E, infelizmente, isso são coisas que a nossa sociedade não tem muito, né?
Então, Mas não tinha ou aprendeu a não ter nessa nova geração? Antigamente tinha, antigamente existia. Esse Então, exemplo que eu tô então a falando, sociedade perdeu. muito, muito. Hoje mesmo, outro assunto. Tinha uma pessoa comentando isso comigo. Ele falou assim: olha, eu gostaria de voltar para os anos 80. O cara falou: por quê? Porque era uma época muito melhor. Era uma época que tinha mais respeito. As pessoas se gostavam mais, se respeitavam mais e tudo mais. E tudo gira assim em torno do respeito, sabe? Eu vejo as pessoas lúcidas hoje, né, que ainda têm esse sentimento do respeito dentro de si para o próximo, sempre falam muito disso, cara. Da falta de respeito que existe na sociedade hoje, né? Porque muitas das coisas ruins que acontecem hoje acontecem por conta da falta de respeito. E a falta de respeito não é só uma pessoa ser grossa com você ou não. É uma pessoa ser preconceituosa com você, com aquilo que você escolhe para a tua vida, com a sua orientação sexual, com a sua religião. Mas antigamente é uma coisa desconexa, né, André? Porque antigamente as pessoas cometiam muito bullying, mas tinha muito respeito. Como é que a gente chega num equilíbrio disso? É difícil, né, cara? É difícil. Hoje em dia essa questão do bullying, ela é muito forte. Você sofreu bullying? Ah, eu sofria, fazia, dava risada, todo mundo ria, brincava, chutava a bunda um do outro. Assim, minha infância foi essa. Era a infância do moleque dos anos 80 e início dos anos 90, né? E para aquela época era normal. Então, por exemplo, tinha época que cada um às vezes pegava um e fazia para Cristo na escola, depois do outro dia era o outro. E assim foi indo. É certo isso? Não, eu acho que não. Mas o senso comum daquela época permitia essas coisas. Permitia, mas as pessoas se respeitavam mais. Mas se respeitavam mais. Porque era uma brincadeira, tipo, lógico, às vezes pegava pesado e tudo mais, essas coisas de moleque, né, que sempre tem e tal. Mas beleza, acabava, e depois não tinha o ódio um outro e tal, né? Hoje em dia você vê esse tipo de coisa, às vezes acabando com morte, né? E passa da brincadeira, né? Às vezes a pessoa quer humilhar mesmo a outra, né? Ela quer destruir a pessoa através do bullying, né? São situações mais pesadas hoje. E tem um outro detalhe também, né? As pessoas antigamente, talvez a outra geração, isso umas 3 gerações para trás, começou a morrer nas 2 últimas. A palavra era questão de honra, né? Total. Até a geração dos anos 80, a palavra era questão de honra. Sim. Palavra não faz curva, Não. fio do Fio do bigode. exatamente. Então tem toda essa diferença, né? Tem. E mudou bastante o conceito de sociedade. E eu vou citar meu pai de novo, porque eu sempre costumo dizer que a maior herança que meu pai deixou não foi uma casinha, um carrinho lá que ele deixou, foi a honestidade e o caráter. Se eu manter vivo na minha vida a minha honestidade e o meu caráter, eu vou estar mantendo viva a memória do meu pai junto comigo. Então eu prezo esse valor comigo, né? Mas infelizmente eu vejo que isso é uma coisa cada vez mais rara no mundo nosso Total. hoje, né? No mundo raro. São situações assim, muitas vezes você faz uma coisa para uma pessoa de bom coração, né? E na sequência essa mesma pessoa está querendo vetar você de alguém fazer alguma coisa boa para você. Entendeu? Bem diferente, né? Não, você não sabe, são universos assim difíceis, né? Ô André, você começou a namorar com quantos anos? Eu comecei a sair, assim, a namorar, eu tinha uns 18, 19 anos. Bem tarde. Sim. Ou se você falar hoje em dia isso para um jovem de hoje em dia, ele vai achar que você é de outro planeta, né? Porque as coisas são cada vez mais precoces, né? Sim. Mas na nossa época não era tão comum assim, né? Até porque os namoros de antigamente eram pegar numa mão, dar um beijinho e só, Sim, né? né? Aí tive, né, algumas coisas, alguns relacionamentos, tal, assim, nada muito sério, né? Mas eu tô com a mesma pessoa há 20 anos, né, cara? Você beijou a primeira vez com quantos anos? Puta, eu acho que devia ter 17, 17 16 anos, anos. 16 para 17. E perdeu a virgindade? Por aí também. Ah, você já foi pro ralo e rola. Foi nessa época aí, mais ou menos. É outra situação também que acham um absurdo, né? Um cúmulo, né? Você, em algum momento, se culpou quando você perdeu a virgindade ou não? Não. Não? Tipo, ai, meu Deus. Nada? Nada. Mas também não contou pra ninguém. Não. Ficou na sua. Não,
Acho que a gente conta, né? A gente conta Homem né? geralmente conta. Mulher é mais Homem, tranquila. homem conta porque quer contar vantagem. E às vezes Sempre. conta até o que não foi, né? Mas conta. Aumenta um pouco, né? Alguns inventam, outros aumentam, mas acaba sendo normal. Até no grupinho mesmo do dia a dia, né? Que você acaba. É. Mas em vista do que rola hoje em dia, nossa, não tem nem comparação. O mundo mudou muito, as cabeças mudaram demais. O que era o que era lindo e maravilhoso no passado, hoje em dia é fora de moda, é cafona. E o que era feio no passado, hoje em dia é lindo e maravilhoso, muitas coisas. E hoje em dia você tem uma liberdade maior, porém, ao mesmo tempo, um juízo pior. Porque hoje em dia todo mundo fala, não é bom julgar, mas todo mundo monta um júri do crime na internet, critica, fala o que bem entende, não sabe nem o que está acontecendo, já está palpitando, e aí você vê uma série de desencadeamentos que você fica meio que horrorizado, né? Como é que se lida com isso hoje em dia? A internet ela deu, a internet ela é muito boa para muitas coisas, mas muito ruim para outras também, né? Por quê? Porque a internet ela deu voz para quem tem que ter voz e ela deu voz para quem não tem que ter voz também, né? Ela democratizou muito o seu direito de falar a besteira que você quiser e não acontecer nada com você, né? Isso é grave, né? Eu não vou falar para você que não incomoda quando alguém escreve alguma besteira, quando alguém fala alguma coisa, né? Felizmente eu tenho muitos mais elogios do que críticas, do que gente tentando falar besteira. Mas algumas vezes aconteceu, sim. Eu prefiro filtrar, eu prefiro não dar muita atenção. Mas te incomoda? Dependendo da coisa, incomoda, cara. Jura? Dependendo da coisa, sim. Dependendo do que falam, sim. Porque eu acho que ninguém mais pode falar da minha luta do que eu, né? Ninguém mais pode falar de alguma coisa. Por exemplo, uma vez... Ninguém paga suas contas. Não. Né? Você sabe, eu sou um cara que eu faço muito trabalho solidário. Né? Já há bastante tempo e tal. Eu faço trabalho solidário. E aí a gente tinha feito eu nem lembro onde é que era. Porque a gente tinha feito uma arrecadação muito bonita, muito bacana num evento lá. Eu já cheguei algumas vezes a publicar livros e colocar esses livros especialmente para fazer caridade. Tipo, eu ia lá, publicava do meu bolso, mandava rodar do meu bolso e colocava esse livro para ser trocado por alimento, para ser trocado por leite, para ser, enfim, usado 100% para caridade, não eram vendidos, né? E aí algumas pessoas falaram que eu estava fazendo aquilo para me aparecer. Que eu estava fazendo aquilo só para me aparecer. Pô, eu investi uma puta numa grana minha para poder rodar os livros, para poder usar os livros para fazer aquilo, né? Falei, pô, aparecer, pô, eu tô todo dia na televisão, cara. Eu tava 7 anos, fiquei 7 anos seguidos, todas as semanas no Diário de Mogi. Você acha que eu vou precisar disso para me aparecer? Eu vou precisar da solidariedade para me aparecer? Nunca. Isso foi uma coisa que me incomodou. Mas é só, claro que a gente não cita nome nem nada, mas a vida das pessoas eram como? É muito piores que a minha. Então aí você tem que descartar, Sim, né? assim, me incomodou porque eu senti que foi muito baixo a coisa. Mas né? as pessoas jogam baixo. Sim, Até dentro da própria instituição que eu tenho, eu tive problema já. Tive problema relacionado a isso. Tive problema de ego, tive problema de dinheiro que entrava e pessoas queriam tomar conta do dinheiro. Quando foi cortado isso, acharam ruim. Entendeu? Todo esse tipo de coisa. Não dá, eu falo pra todo mundo, eu comento sempre, eu adquiri uma maturidade na minha vida, André, que às vezes eu mesmo me invejo, sabe? Eu falo sempre, Deus é a beleza, é mesmo. Porque a gente nunca entende, às vezes, o que Deus faz com a nossa vida. Mas eu adquiri uma maturidade que eu falo o seguinte, não tenho como controlar o que os outros pensam a respeito da gente, ou de mim, ou de você, e ponto. Alguma coisa me incomoda? Não, hoje em dia não. Estão falando de você. Deixa eu falar, eu não ligo do que estão falando de mim. Por uma única razão. Eu mudo de opinião, às vezes igual eu mudo de cueca. E eu tenho todo o direito para mudar de opinião. Se eu tenho uma certeza de uma coisa e alguém vem e fala para mim, olha, isso aqui não tá legal, ou aconteceu tal coisa, você não tá entendendo sobre isso,
eu vou ser humilde o suficiente de mudar minha opinião. Isso é humildade, sinal de humildade. E se eu mudo minhas roupas? Porque às vezes eu tô vestindo. Hoje mesmo, Daviane tá aqui comigo, inclusive. Troquei de roupa, falei, putz, tá tão quentinha essa aqui, eu não vou vestir minha outra roupa, nada. Desde cedo eu vim com uma outra roupa, vim com essa daqui. Se eu mudo minhas roupas, que eu escolho, imagina a opinião dos outros, gente. Eu quero que vai tomar no cu, entendeu? Ixi. Eu já. Sabe quando você descarta? Porque aquilo que não me traz paz me custa caro demais. Isso é verdade. Mas uma coisa que eu tenho hoje, por exemplo, eu era muito, muito mais bocudo do que eu sou hoje, por exemplo. Eu, tipo, discutia muito, não levava desaforo pra casa, queria brigar. Aham. Hoje em dia, se alguém começa a falar alguma abobrinha perto de mim, eu sei que aquilo é uma abobrinha. Eu sei que aquilo que o cara tá falando tem absolutamente nada a ver. Né? Eu sei disso. Mas eu concordo com a pessoa pra encerrar a conversa. Eu prefiro fazer isso do que debater. Hoje em dia eu sou assim. Porque custa caro pra você. Porque eu falo, pra que eu vou ficar batendo boca com um imbecil que tá falando uma besteira, que eu sei que tá falando besteira, eu vou falar o que é verdade, não vai entrar na cabeça dele. Então, beleza, ó, isso aí, você tem razão, isso aí mesmo, tal. Parabéns. Beleza. E morre o assunto. E a pessoa percebe, viu? E aí incomoda, né? E a pessoa percebe. Porque às vezes as pessoas falam também pra bater boca com você. Às vezes querem me cutucar mesmo e tal. E eu tô conseguindo ter um autocontrole muito bom, cara. Maturidade. Maturidade. É maturidade. Acredito que sim. Como é que foi você criar o primeiro projeto do livro? Você foi contratado por uma editora? Eu já sei da história, mas tem muita gente aqui na internet que não vai saber e vai contar aí a história do Top 10 Timão. Foi isso aí, começou lá em meados de 2006, né? Na realidade, desde muito criança eu também sempre gostei muito de futebol, né? Mas eu gostava muito de assistir, gostava muito de guardar recortes, revistas, jornais, tudo, muita coisa assim, né? E eu lembro que muita gente falava pra mim, tipo, ô moleque, para de ficar, né, pensando nessas coisas, de ficar guardando essas coisas e tal, né? Porque assim, eu guardava muita informação na cabeça de futebol, essas coisas e tal. E eu gostava de conversar com adultos, assim, então eram conversas que criança não tinha, né? E eu tinha essas conversas tal, sobre futebol. Pá. Aí muita gente fala, pô, moleque, para de ficar falando isso tal. Você não vai te levar a lugar nenhum. Isso aí não vai te levar a nada, não sei o quê. Esquece isso aí e tal. E eu meio que cresci com isso aí, sabe, na cabeça, né? Falei, pô, será que isso realmente não vai me levar a nada? Aí, 2006, eu já trabalhando, teve um corte na empresa. Eu achava que eu nunca ia sair de lá. Eu achava que era um lugar que eu só ia sair quando eu quisesse. E, tipo, muita gente foi embora. Foi praticamente quase, não sei, 70% do setor foi dizimado naquela época. E eu era um dos mais jovens, então eu acabei indo. E eu meio que entrei em depressão, cara, naquele período. Falei, puta, o que eu vou fazer na minha vida agora? Por não esperar mesmo, né? Por não esperar, por não me preparar para uma situação profissional diferente, melhor e tal. Eu pensei, falei, quer saber? Eu vou pegar todo esse material, vou pegar todas essas coisas, vou escrever um livro e vou provar que isso vai fazer sim diferença na minha vida. E aí eu fiz o Top 10 Timão. Comecei a escrever, não sabia absolutamente nada de impressão, de edição. Não sabia nada de livro, nada, absolutamente nada. E fui indo, fui pesquisando, fui perguntando para um, perguntando para outro, fui inúmeras vezes para São Paulo, fui muito na Fundação Casper Libero, pegava informação de quem já tinha feito, enchi o saco dos outros e tal. E consegui chegar no produto. Você foi fazendo uma pesquisa de campo. Uma pesquisa de campo mesmo. Né? Eu parti de um conhecimento zero para ter o meu primeiro livro publicado. Fui explorado pra cacete. Pessoas que viam que você não tinha conhecimento e queriam tirar dinheiro de você? Por exemplo, o que eu gastei, vamos falar assim. Porque eu cheguei a mandar a ideia para várias editoras tal. Algumas responderam, né, negando tal. Outras eu tô esperando até hoje a resposta. E aí eu cheguei à conclusão de que eu só ia conseguir fazer se eu fizesse ele independente, né? E isso alguém te deu o canal? Não? Falou, faz independente? Não. Eu cheguei a essa própria conclusão. Tá. E eu comecei a pesquisar, então encontrei uma editora na época lá, que fazia esses trabalhos de forma independente.
E eu lembro que isso foi em 2006, eu paguei o preço de um Celta Zero na época. Puta que pariu. Que era aproximadamente 23 mil reais naquela época. Era dinheiro pra caramba. Né? Então, assim, tipo, eu peguei todo o dinheiro do fundo de garantia, peguei todo o dinheiro que eu tinha, que eu não Você tinha. dizimou o que você tinha de estoque de grana. Tudo. E ainda ficou uma pancada ainda pra me pagar ainda depois, né? E foi uma puta loucura. Eu não sei se fosse hoje em dia se eu faria tudo de novo. E não aconselho ninguém a fazer isso que eu fiz. Só que se eu não tivesse feito isso lá atrás, eu não estaria aqui hoje. Você ficou quanto tempo pagando seu livro? Eu sei que eu tinha dado uma bela de uma entrada, que eu não me recordo agora quanto que era, e sobrava acho que 6 ou 7 prestações de R$ 2.200, uma coisa assim. Puta grana na época também. E eu tava desempregado. Aí, tipo, eu dei uma sorte muito grande que o Francisco Chavedar, um grande corintiano aqui de Mogi, ele falou assim, André, eu vou te ajudar. Ele falou, eu vou te ajudar. Eu vou... Quanto que é a sua prestação? Eu falei, é 2.200. Ele falou, então eu vou comprar a quantidade referente a esse valor de livros, vou te pagar à vista, essa primeira prestação é minha, e eu vou pegar esse livro e vou doar para a escola de samba, que é Acadêmicos da Fiel. Eles vão vender por um valor maior, simbólico e tal, e esse dinheiro eles vão reverter pro carnaval. Falei, beleza. Aí eu fui lá e paguei a primeira. Só que, tipo, só no boca a boca, né, de vende para um, vende para outro, e pá, isso, aquilo e tal, eu vendi acho que uns 400 livros, cara. Nossa, que bom. Só assim. Pá. Bom vendedor você também, né? Meio desesperado, né? Eu tive que ser, né? Aí, tipo, 4 meses depois eu voltei a trabalhar. No mesmo lugar, quase todo mundo voltou. Tô lá até hoje. E eu ganhava acho que R$ 1.500 naquela época. E as minhas prestações eram 2.200, né? Aí eu, tipo, vendia livro, eu peguei dinheiro emprestado do meu pai, peguei dinheiro emprestado da minha mãe. Só que daí o livro começou a fazer sucesso porque ele começou a sair na mídia, né? Começou a sair na mídia aqui em Mogi. Até um cara que me ajudou muito na época foi o falecido Alexandre Barreira, nosso amigo. Nossa, né? Sinto demais falta dele. Sim, um cara muito do bem, muito gente boa. Um cara que eu tenho um carinho, uma consideração incrível por ele. Até depois teve uma oportunidade de uma historinha minha com ele. Depois disso aí e tal, né? Eu lembro que tinha algumas oportunidades de jornalista na Gazeta e eu acabei pegando amizade com o pessoal lá e eu indiquei ele, né? E aí nós fomos eu falei, Alexandre, prepara um material seu aí que eu vou levar você lá na Gazeta, tal, que o pessoal vai pegar seu material lá. Então eu tinha um golzinho na época, o golzinho quebrou, cara, ali na Marginal. Puta que pariu. Aí o cara teve que o cara teve que trocar uma peça lá, e eu não tinha dinheiro, eu tinha que deixar o step, aí ele emprestou dinheiro pra mim. Puta, deu um rolo do caramba lá. Assim que a gente conseguiu chegar, entregou o material lá. E até depois, anos depois, assim, a gente ainda contava essa história aí, né? E o Alexandre ele me ajudou pra caramba na época, principalmente aqui em Mogi, né? Tal. E aí começou passando. Fui no seu programa na época no rádio, fui na Marilei, fui no todos os jornais da cidade. Aí teve diário, o lançamento do livro e tudo mais. Aí ele deu um estouro, né? Aí começou a vender bastante. Aí teve uma distribuidora grande, média, de São Paulo, né? Que é na Matrix. E ele pegou a quantidade de livros que eu tinha e começou a distribuir pelo Brasil, né? E só que daí eles conseguiram uma grande matéria no Estado de São Paulo. Isso é uma grande matéria em nível nacional no Estado de São Paulo. E aí eu comecei a estourar como escritor. A partir daí os meus trabalhos começaram a fluir. Aí as editoras começaram a vir atrás de mim daí. Ô André, o Top 10 Timão foi o seu primogênito. Sim. Você tem quantos livros escritos? Hoje, 23. São 23 títulos. 23. Que a maior parte deles passam pelo futebol. Você escreveu livros de quais times? Hoje, vamos dizer assim que está mais ou menos equilibrado, né? O lance do futebol com outros assuntos, né? Mas eu fiz também livros do Palmeiras, do Santos e do São Paulo. Eu tinha feito um projeto que era livros de bolso, né? Que eram livros pequenos, assim, em formato, acho que era 10 por... 12 por... Não lembro agora de cabeça. Era um pocket size. Era um livro de 12 por 18, acho que era uma coisa assim bem pequena. E nós colocávamos esse livro naquelas maquininhas de livro do metrô, né? E foi um sucesso, você vendia muito bem, vendia uma média de 3.000 livros por mês.
Era R$ 10, bem barato, bem popular. Então o cara ia lá, colocava a nota, a maquininha vinha, pum, dava o livro. Só que tinha um problema. Por exemplo, dia de jogo do Corinthians, os caras via livro do São Paulo, lá os caras, pá, destruíam a máquina. Aí jogo do Palmeiras, os caras via livro do São Paulo, do Corinthians antes, pum, os caras destruíam a máquina. Aí começou a dar problema pro metrô. E a gente ia expandir esse projeto pro Rio de Janeiro com os 4 grandes do lá Rio. seria pior, então. Lá seria tiroteio, Pois inclusive. é. Mas aí não deu certo. Era um projeto muito bacana que, infelizmente, não rolou. Mas, assim, eu fiz com muita naturalidade, aí você escreveu né? sobre futebol quantos livros? Porque você escreveu sobre Copa, você escreveu sobre Copa. times. Sim, sobre o Corinthians eu escrevi 8 livros. 8 livros. 8 livros sobre o Corinthians. Até recentemente agora foi o Corinthians e os Anos Dourados, que eu lancei esse ano. Que é um livro que ele fala só sobre a década de 50 do Corinthians, que foi uma época muito gloriosa do Corinthians, né? Foi a época que o Corinthians foi um dos melhores times do mundo naquela época, já, na década de 50. E eu sempre tinha muita vontade de escrever sobre esse livro. E esse time era o time do meu pai, né? O time do Corinthians dos anos 50, né? Era o Corinthians que ele ouvia quando era criança, que ele comentava e tal, né? Então foi um livro muito bacana. Você tem uma memória afetiva, então, sua Também. com relação a isso. Também. E até fizemos um evento no Museu do Futebol, né? Foi no dia 3 de fevereiro agora. Aí em 51 teve o título do Palmeiras, aí todo mundo acordou e foi mais ou menos isso também, né? 51 da Taça FIFA? Não existe esse título, né? Esse lance da Taça FIFA aí, assim, foi uma conquista gloriosa, né? O Palmeiras ganhou da Juventus. Mas não é mundial. Mas é mundial. O que aconteceu na época foi o seguinte: o Brasil, em 1950, o Brasil perde a Copa do Mundo aqui dentro de casa pro Uruguai, né? E o povo brasileiro, que já era fanático por futebol, foi um baque muito forte pro brasileiro naquela época, essa derrota aqui. Foi muito mais do que o 7-1 que nós tivemos aqui recentemente, né? Jura? Sim, foi um baque muito forte. Tanto que o brasileiro, na época, estava perdendo interesse pelo futebol, né? Aí a FIFA, para dar uma alavancada no orgulho do brasileiro em torno do futebol e tal, no ano seguinte resolveu fazer essa Copa FIFA aí, né? Com representantes, tinha uma sede no Rio, que tinha o Vasco como cabeça de chave, e a outra aqui em São Paulo, que tinha o Palmeiras, né? Que na época eram talvez os dois dos grandes times do Brasil na época aí, e que eram campeões de 1950, né? Que era o Vasco campeão carioca de 50 e o Palmeiras campeão paulista de 50. E aí acabaram fazendo esse torneio aí e o Palmeiras acabou sendo campeão, né? Mas nunca foi reconhecido como um campeonato mundial, né? Como foi reconhecido de 2000 para cá, né? Os palmeirenses falam, né? Esse é o mundial do Palmeiras, né? Mas não foi oficial, não, até hoje não. Não é oficializado. Não sei se um dia vai ser, mas até hoje não é oficializado. Do jeito que existe a política no mundo, um dia talvez possa ser. Um dia pode ser. Mas se for assim, você vai ter que... Em 52 teve o mesmo torneio, o Fluminense foi campeão. E o Corinthians foi vice-campeão. Então o Corinthians poderia ter sido campeão desse mesmo torneio do Palmeiras no ano seguinte. Então você teria que declarar o Fluminense também campeão do mundo, né? Em 53 o Corinthians foi campeão da pequena Taça do Mundo em Caracas. O Corinthians venceu Roma, Barcelona e Seleção de Caracas 2 vezes cada e foi campeão da pequena Taça do Mundo, né? Então quer dizer, vai falar que isso é campeão no... Vai ter que, né? Até o América do Rio conquistou uma competição parecida com essa. Então, assim, é muita coisa para você, né, cavocar ali e chegar numa conclusão. Então, acho que é mais fácil reconhecer o que já está reconhecido aí mesmo. Você falando disso, você tem todos esses títulos de livros. Você escreveu também sobre MMA. Escrevi, foi o primeiro livro do Brasil falando a respeito disso. Foi o Heróis do Vale Tudo em 2011, né? Que contava a história do Vale Tudo raiz ainda mesmo, né? Numa época um pouco bem menos profissional, bem mais raizão mesmo, né? E aí depois, no ano seguinte, veio o Heróis do MMA, que era já a parte mais com os atletas mais profissionais mesmo, tal, né? Já com essa nova versão do esporte. Deixou de chamar Vale Tudo para passar a ser Mixed Martial Arts, né? Que é o MMA. Deixa eu ser cretino com você. Em algum momento dessa sua jornada como escritor, existe um livro favorito? Cara, um livro favorito é difícil, mas assim, tem uns que são xodós, né?
O top 10, por exemplo, ele tem um carinho todo especial porque é o primeiro. É o primeiro, mas foi porque você sofreu muito também? Não, acho que pelo Não? fato de ser o primeirão mesmo, né? De ser o que me alavancou mesmo e tal, né? Tem um outro livro que eu adoro, e isso porque ele é campeão de vendas, né? Que é o Centenário do Corinthians, que eu já fiz pela La Russe, que era uma das 3 maiores editoras do Brasil na época, que foi o auge como escritor, né, naquele momento, né? Foram mais de 50 mil cópias, só esse livro. É um best-seller, né? Sim, É um best-seller. best-seller. E tem um outro livro que eu gosto muito também, que é o No Dia em que o Leão se Levantar, né? Que ele conta a história dos... ele conta a história do lado social da hanseníase na época dos enclausuramentos. Quando você foi na rádio, a gente comentou um pouco sobre esse livro. Eu acho que vale muito a pena a gente bater papo aqui também. Que as pessoas que tinham a hanseníase na época eram completamente apartadas da sociedade. A ideia surgiu como? Eu De acho você que, escrever. é assim, eu acho que essa história minha com esse livro é uma coisa meio divina. Independente de religião, de crença, de qualquer É coisa. espiritual. Eu acho que sim, cara. Eu acho que eu fui colocado naquele lugar, naquele momento, para não deixar essa história morrer. Porque se eu não tivesse feito esse livro, essa história tinha morrido aqui na cidade. Uhum. E, consequentemente, para todas as pessoas do Brasil e do mundo que leram esse livro, né? Eu acabei indo no Hospital Dr. Arnaldo aqui em Jundiapeba, né, em Mogi, Que é uma cidade. uma cidade lá dentro. O Hospital Dr. Arnaldo foi uma das maiores colônias de rancenianos na época, leprosos, né, chamavam-se de leprosos, do Brasil. Chegou a ter mais de 3 mil doentes ali, vindo do Brasil todo. E eu acabei indo lá devido à minha outra atividade profissional, acabei conhecendo uma pessoa lá dentro que do nada começou a contar histórias, começou a mostrar lugares e começou a despertar uma curiosidade em mim muito grande. E aí me apresentava pessoas que eram dessa época, e eu comecei a conhecer um, comecei a conhecer outro. Quando eu vi, eu estava totalmente inserido naquele contexto ali, né? E eu pensei, eu falei, poxa, mas que história dura, mas ao mesmo tempo que história fantástica, né? Eu falei, isso não pode morrer. Isso não pode. Isso tem que continuar isso. Uhum. Porque essa história, ela fez eu entender algumas coisas que eu não entendia. Fez eu dar valor para coisas que eu não dava tanto na Como minha o vida. quê? Como a minha liberdade, por exemplo. Uhum. Né? Como o quanto o respeito ao próximo é importante. Né? Mas principalmente a minha liberdade. Porque, lógico que a minha liberdade é muito importante. Eu sempre tive isso na cabeça. Mas era uma coisa natural pra mim. Então não era uma coisa que eu parava pra pensar assim, puta, como minha liberdade é importante, sabe? É uma coisa que é tão natural na sua vida que você passa batido pra você, né? Pô, eram pessoas que É que a gente vive o dia a dia e acaba esquecendo da sim, liberdade mesmo, né? né? Você acaba esquecendo assim do como é maravilhoso você ter o direito de você sair daqui e você passar no supermercado, comprar o que você quiser, de você ir na casa de alguém, ou de você não ir fazer nada disso direto para sua casa, você fazer o que você quiser. E tem uma coisa que você falou no programa da rádio que me chamou muita atenção, até depois eu fui pesquisar. Antigamente existia polícia que prendia, eram polícias Polícias especializadas. especializadas em prender leprosos. Exatamente. Porque assim, o medo do contágio era tão grande, tão grande. A lepra, né, a antiga lepra, a hanseníase atual, ela é uma doença que ela vem desde a época de Jesus Cristo, de antes de Jesus Cristo. E a Bíblia cita muito isso, A Bíblia né? cita muito, né? Se você assistir, por exemplo, o filme Ben-Hur, agora fizeram uma refilmagem que tem até o Rodrigo Santoro como Jesus Cristo lá e tal. Ele mostra lá no filme o Vale dos Leprosos, por exemplo. Então, quer dizer, desde essa época já existia a segregação dos doentes. Porque acreditava-se que quem tinha a hanseníase, a lepra, era alguém que tinha cometido um pecado muito grande, era alguém que tinha feito alguma coisa que tinha desagradado muito a Deus, e Deus estava castigando essa pessoa, colocando essa doença nela. Por algum tipo de pecado Isso. que ela teria, ou que a família fez. Isso, né? E a palavra lepra é uma palavra de origem hebraica, que significa algo como assim vergonha, desonra, desgraça, né? Então assim a própria doença ela já dava conotação de desgraçada para a pessoa. Caramba. E obviamente que ninguém queria ficar perto de um desgraçado, de um amaldiçoado divino, vamos falar assim, que era o que você acreditava na época, né? Então as pessoas tinham muito medo do contágio, né? Existia muito esse medo.
E no começo do século passado, no século XX, existiram pandemias de hanseníase no Brasil, né? Chegou a níveis alarmantes. E o governo não sabia o que fazer. Aliás, o governo do mundo não sabia o que fazer. As pessoas sabiam que existia hanseníase, sabiam o que ela fazia, mas não sabia como tratar, muito menos como curar, né? É uma doença milenar, uma doença de antes de Jesus Cristo, mas que o bacilo só foi separado em laboratório no século XIX, isso em 1823, né? Então demorou muito tempo até conseguir descobrir o que causava essa doença. A cura dela, então, demorou muito mais. André, você fala do livro O Dia em que o Leão se Levantar, Sim. porque tem uma história em cima disso. Antes de você falar dessa história pra gente, eu queria que você falasse a respeito. Você romantizou a história porque você não quis colocar o nome das pessoas? Por que você deu algumas histórias diferentes para as histórias contadas para você de fato? Por dois motivos. Primeiro, porque algumas pessoas faleceram durante o processo, né? Eu comecei a produzir esse livro em 2008, mais ou menos, e ele só aconteceu mesmo de fato em 2015, né? Então ele demorou 7 anos para realmente sair deixar de ser um projeto e se tornar uma realidade. Nesse período, muitos faleceram, né? E assim, eu não tinha como pedir autorização para uma pessoa que não está mais viva. Mas muito mais do que isso, algumas pessoas falavam assim para mim: poxa, mas aconteceu isso, isso, isso e tal, mas eu queria que tivesse acontecido isso comigo, não aconteceu. Eles já tinham previsto para você? Sabe, tipo, eu notava assim que aquilo seria uma forma de, pelo menos na ficção, dar um final feliz que eles não tiveram na vida real. Entendeu? Seria como se fosse uma forma de amortizar um pouco a dor ali daquelas perdas, a dor daquele preconceito, daquelas coisas que eles passaram ali, da separação de famílias, de filhos. Teve gente que me contou ali que só viu o filho na hora do parto e depois nunca mais viu o filho, não sabe? Até Que hoje. triste, né? É. Que triste. O leão que tá lá é a capa do seu livro. O leão que tá lá é a capa do livro, ele é muito emblemático, né? Que ele conta uma lenda lá que é aquelas lendas que já se tornaram verdadeiras até. Diz que uma vez os doentes estavam... Aquele leão deve ter tem mais de 90 anos, aquele leão lá. Ele fica atrás do campo de futebol. É o mascote que eles criaram do time lá, isso já desde a década de 30, 40. Os doentes queriam sair dali, né? Queriam se rebelar e tal. Aí disse que o responsável pelo hospital chegou, reuniu todos eles em volta do leão e falou assim: olha, vocês só vão sair daqui no dia que esse leão se levantar. Ou seja, foi uma forma que ele usou, né, para dizer que nunca eles iriam sair dali, porque como que um leão de concreto ia se levantar, né? Aí quem contou isso para mim falou assim: ele falou que eu só ia sair daqui quando o leão se levantasse, né? Só que hoje eu entro e saio daqui a hora que eu quero e o leão continua sentado, com sentimento de vitória, sabe? Um senhorzinho já bem velhinho, com as mãos todas atrofiadas assim e tal. Tipo, eu venci, todos passei por todos e venci. Cara, aquilo pra mim foi muito forte, cara. Eu imagino que sim. Eu comecei a folhear, dei uma leitura que estou terminando de ler agora um livro, o próximo vai ser esse. Mas eu começo a dar umas pinceladas assim, me dá um pouco de tristeza em ler às vezes algumas coisas ali, André. E Sim. não é tristeza é porque a sociedade sempre é jogada de lado quando ela é diferente. E naquele caso eles eram os diferentes porque não tinha cura. Sim. E é quase que um massacre, né? Sim, sim. É muito triste isso. O preconceito, né, era tão grande na época que eles costumavam falar que um assassino podia deixar de matar, um bandido podia deixar de roubar, mas um leproso nunca poderia deixar de transmitir uma doença. Então, quer dizer, na escala de escórias da sociedade, vamos dizer assim, Ele estava em primeiro. ele estava em primeiro lugar. Ele estava acima até do que os próprios bandidos, assassinos e tudo mais. É muito triste nesse caso, porque ali te dá um panorama do que era o retrato da sociedade naquela fotografia, Sim. naquele momento, né? E hoje a gente fala assim, porra, e isso é uma coisa terrível hoje em dia.
Mas não dá pra gente julgar, porque esse era o senso comum da época. Uhum. Então, quer dizer, a sociedade toda ela estava condicionada a pensar dessa forma. Hoje, no século XXI, com a cabeça que a gente reprova isso. Mas naquela época era a forma de pensar do mundo, né? Talvez por falta de conhecimento. Total, total. E por um medo de uma situação que muitas vezes ela poderia nem passar, porque hoje, né, com o avanço da ciência, da medicina e tudo mais, sabe-se que só cerca de 10% da população mundial não tem anticorpos no seu organismo que são capazes de combater o bacilo de Hansen que produz a hanseníase no corpo da pessoa, né? É uma dica para você em casa buscar. Esse livro tá disponível onde, André? Aqui em Mogi ele está sendo vendido no Patão, ali na praça, acho que é Firmino Santana, né? Uhum. Antiga Mas rodoviária. consegue comprar pela internet, pessoal? Aí Não, hoje em dia não mais. Hoje a exclusividade está lá no Patão. Só no Patão? Só no Patão, Só é. quem vir para Mogi, então, É. consegue adquirir um exemplar. Mas é fantástico. Mas quem quiser pode entrar em contato comigo nas redes sociais, que daí eu envio para todo o Brasil, daí quem quiser. Vale a pena, gente. Eu acho que é algo fantástico. Estamos chegando no finalzinho aqui do programa. Você sabe que você veio pro pior programa, né? Pior não, melhor. Tá fudido. Por quê? Tá fudido. Chegou a hora da brincadeira do eu já, eu nunca. Sem mentira pra mim, hein? Não, não minto. Sem mentira pra mim. Sem mentiras. Aqui a gente faz um apanhado de perguntas pra mostrar pra câmera ali se o... Essa aqui? Eu já, eu nunca. Então, quer tirar o copo daqui pra colocar pra cá? Pronto. Deixa pra cá pra ele não dar um tapa no copo aqui sem querer. Senão voa tudo pra cá, não vai dar certo e por aí vai. A gente vai começar a fazer as perguntas para o André. E eu queria fazer a primeira pra você. É o seguinte: já mentiu alguma vez pra se dar bem no trabalho? Já? Já. O que foi? Ah, não lembro, cara. Eu não sou um cara de mentir, né, cara? Eu não sou um cara de mentir, né? Mas às vezes você precisa sair mais cedo, né? Por alguma coisa, né? Tal, né? Ah, foi nesse sentido. Não foi algo numa entrevista de emprego, né? Ah, na entrevista de emprego você fala? Não cheguei a... Não. Mas no trabalho, assim, pra sair mais cedo, deu uma engambeladinha. Às vezes deu uma engambeladinha. Entendi. Né? Às vezes até pra cliente a gente dá uma engambeladinha também, né? Às vezes tem que fazer. Sim. Já foi pra algum estádio ver o jogo de outro time e na hora H gritou o gol do time errado? Não, nunca. Nunca? Nunca. Nunca passou por esse Nunca aperto? passei por isso. Eu nunca fui em estádio de outros, né? Assim, a não ser... Assim, eu não sou um cara muito de estádio. Pra você ter uma ideia, eu nunca assisti um jogo do Corinthians na Arena Corinthians. Você me falou, eu não acreditei Nunca, nisso. nunca. Eu já fui em eventos... Eu nunca fui pro estádio do Corinthians, mentira. eu já fui em vários eventos dentro da Arena Corinthians, até como trabalho e tudo, mas assistir jogo do Corinthians até hoje eu nunca fui. Caramba! Eu sempre gostei muito de acompanhar o futebol pelo rádio e pela televisão, cara. É mais mágico? Ah, pelo rádio total, né, cara? Pelo rádio total. Ou você, na verdade, não adquiriu essa vontade porque na nossa época tinha muita coisa da torcida organizada e tinha aquelas bagunças, aquelas quebradeiras. Também. O meu pai era totalmente contra que eu fosse no estádio. Mas eu tinha essa consciência também. Minha mãe também até hoje fala, não fica indo pro estádio. Não, mas agora hoje tá tranquilo. Hoje é tranquilo. Hoje tá cada vez mais gourmetizado o futebol, né, cara? Até um protesto, né? Eu acho que os jogos do Coreia é time do povo, mas só quem tem dinheiro consegue ir. Porque tá muito caro os ingressos, gente. Pelo Muito amor caro. de Deus, como Não, pode? Muito caro. Caramba, toda vez que você vai lá, você deixa um rim. Muito É caro. um absurdo, pelo amor de E Deus. até o processo do sócio-torcedor, não que isso seja uma coisa ruim, porque isso é uma realidade na Europa, em vários países e tal. Mas a própria questão do sócio-torcedor, ele afasta o cara do povão, né? E o cara do povão não vai ter dinheiro para ser sócio-torcedor e nem vai estar acompanhando isso tal, como era antes do cara que ia lá no guichê, faltando meia hora para comprar o jogo e comprava o seu ingresso, né? É uma realidade hoje totalmente diferente. Sim, não. E o público também é totalmente diferente, né? Sim. Já broxou na hora H? Pensou, hein? Pensou. Ah, acho que todo mundo, cara que fala que não é mentira. Por alguma coisa na cabeça, ansiedade? Às vezes por algum momento
algum problema físico mesmo que você tem, Cansaço. algum cansaço, algum problema que você está tendo que você nem sabe que você tem. Já fez uso de remédio pra Não. ficar Nunca, excitado? Nunca? nunca. Eu tenho muito medo dessas coisas. Fica do coração? É. Diz que acelera e dá uma bombada que você não faz ideia. eu O coração dispara. Eu quase morri, né, cara, já, né? Eu quase morri uma vez de verdade mesmo. De infarto? Eu era pra eu ter um AVC ferrado e eu só não tive porque eu tive muita sorte. Eu tinha feito uma cirurgia de desvio de septo e eu tenho um rim só de nascença, né? Jura? É. Isso eu não sabia de você. Sim, eu tenho um rim só de nascença. Eu tenho um rim que ele é do lado esquerdo, que ele é bem maior do que o normal, porque ele trabalha por 2, e o outro ele não desenvolveu, ele é pequenininho. Então isso acabou desenvolvendo a pressão arterial em mim, pressão alta, né? Eu fiz a cirurgia de desvio de septo e eu parei de tomar o meu remédio de pressão alta. Parei de bobeira. Isso foi em 2008, se não me falha a memória. 2008. Eu parei de tomar o remédio. Aí a pressão começou a subir, subir. E eu tava com os cortes no nariz ainda meio... não estavam cicatrizados. A pressão subiu e arrebentou todos os pontos, as coisas que eu tinha. Pelo amor de Deus. E eu tive uma hemorragia incrível. Assim, eu lavei minha casa de sangue. Parecia cena de terror, filme de terror. Lavei minha casa de sangue. Fui pro hospital, cheguei no hospital, fui hospitalizado. Mas o médico falou, você teve muita sorte, porque se não estourasse aqui no seu nariz, ia estourar no teu cérebro. Graças a Deus que foi por outro lugar, né? Porque no cérebro aí é outra história, né? Eu talvez não estaria mais aqui. Deus sabe o que faz. É. Você já fez sexo dentro do carro? Dentro do carro? Já? Quem nunca? Curioso. Não sei, algumas pessoas não fizeram. Só quem não tem carro. Tá bom. É um convite, né? Tá bom. Mas hoje em dia é uma coisa que não rola mais, cara, também. Não? De jeito nenhum. Por quê? Primeiro que você pode ser assaltado. Totalmente. Você pode ser assaltado. Primeiro que quando você é mais novo, você não tem medo de certas coisas, Não. né? Depois que você fica mais velho, você fala, puta, que bosta que eu fiz, né, cara? Exatamente. E hoje em dia você tem muito mais medo de fazer coisas que você não fazia anteriormente. Hoje em dia, por exemplo, se eu fosse preso, vamos falar assim, há 20 anos atrás, beleza. Se eu for preso hoje, eu tô ferrado, entendeu? Se eu for preso hoje, acaba minha carreira. Verdade. Entendeu? Então eu não posso pisar na bola, eu não posso fazer coisas erradas. Eu sou referência. Sou referência para crianças até, entendeu? Eu tenho que pensar muito nisso. Ô André, falando em referência, eu queria chegar no último assunto. A gente tem pouco tempo, mas eu queria explorar agora o finalzinho. Eu ouvi um zum que você é pré-candidato a vereador. Eu já te vi como comentarista, como jornalista, como apresentador, escritor. Eu conheço o André Martinez. É algo que eu nunca te vi envolvido em política. É algo que eu nunca me vi envolvido em política. Eu nunca me vi. Eu já tive propostas. Eu me lembro. Né? Eu nunca quis. Só que assim, eu tenho um projeto social muito grande. Eu tenho um projeto social muito grande, né? E eu acho que eu só vou conseguir realizar esse projeto e poder atender as crianças que eu tenho em mente e poder fazer um projeto que realmente vai ser bom para a nossa sociedade se eu tiver mais poder para conseguir fazer isso. Né? Hoje, infelizmente, eu não tenho. E eu tomei um belo de um tombo da administração pública por conta disso. Isso me motivou a acreditar que só eu mesmo, estando lá, que eu vou conseguir idealizar esse projeto, que é, né, o grande carro-chefe do Instituto André Martinez, que é o ensino profissionalizante agregado à prática esportiva, né? Mas com todo um contexto, com todo um projeto forte, com a participação da família e tudo mais, né? Então, assim, eu não tenho vaidade política,
Eu nunca tive sonho de ser político, mas... Me estranhei. É, E quando eu ouvi o zoom, 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 eu me estranhei. Porque não tá no seu perfil. E aí eu fiquei meio que, eu falei, gente, como pode? é. E aí eu cheguei a essa conclusão de que talvez eu só consiga realizar os meus projetos se eu mesmo tiver o poder de assinar certas coisas para fazer andar. Porque até hoje eu estou muito decepcionado com o apoio que eu venho recebendo do poder público. Eu tenho um grande parceiro, que é o Dr. Rubens Garcia Filho, do Garcia Filho Participações, que ele ajuda muito o Instituto André Martinez. Né? Se muitas das ações que a gente fizesse, se não fosse com ele, não estaria acontecendo. Não teria acontecido. Mas a gente precisa de mais. Né? Eu acho que, na minha opinião, Marlon, a sociedade ela só vai melhorar se você tiver pessoas mais qualificadas, se você tiver pessoas mais cultas, se você tiver pessoas que possam entender mais como funcionam as coisas, entender o valor das coisas e serem cada vez mais qualificadas. Se a gente tiver uma sociedade cada vez mais qualificada, a gente, por exemplo, vai ter as indústrias com mais funcionários trabalhando, porque aqui em Mogi existe uma grande carência no setor das indústrias. Uhum. Existe uma falta de mão de obra aqui, né? Tem vagas, né? Mas existe uma falta de mão de obra muito grande. Então tem que pegar funcionário de fora, você tem que pegar funcionário de outras cidades, de outros lugares. Os mogianos acabam ficando sem emprego, né? E hoje em dia é um grande desafio você fazer com que o jovem ele tenha o interesse pelo trabalho na indústria. O jovem hoje em dia ele quer ser TikToker, ele quer ser YouTuber, mas infelizmente a gente sabe que o sol não nasceu para todos nesse sentido, né? Então uma das formas de você fazer com que o jovem tenha o interesse de estar fazendo parte desse mundo é você agregando algo que para ele é importante, no caso é o esporte. Uhum. O esporte também transforma vidas. O esporte também é a grande mola propulsora para você poder ter uma sociedade melhor também, porque o esporte ele ensina muito, né? E o esporte de alto rendimento também. Então você agregando essas duas coisas, ou você pode ter dentro de um jovem alguém que possa seguir carreira numa atividade esportiva, ou ele vai estar preparado para a indústria e vai poder seguir o caminho dele, vai poder seguir ajudar a família dele, ter a própria família dele. Se ele não for nenhuma das duas coisas, ele não vai estar na rua fazendo besteira. Ele não vai estar na rua usando drogas, não vai estar na rua roubando. Ele vai estar criando uma casca ali para a vida que ele criou, que eu criei quando eu fiz o Senai, por exemplo. Que é uma coisa que hoje quase ninguém faz. Difícil você... nem existe mais. Não tem mais procura, né? Então, assim, é agregar situações para que você possa fazer o interesse do jovem voltar a ele ter ele aprender essas funções, ele entender que é importante, ele entrar no mercado de trabalho, ele ter o próprio sustento dele. Foi isso que foi o seu motor, então, para você entrar na política. Sim. E eu sempre defendi o esporte e a cultura. Eu sempre defendi isso. São duas coisas que eu acho que a sociedade ela precisa ter de forma abundante isso, né? E talvez a minha contribuição aqui como pessoa física ela está sendo grande da forma que eu posso, mas ela não está sendo ideal como poderia ser se eu tiver o poder de decidir algumas coisas. Se eu tiver o poder de poder propor isso para o município e entre outros projetos que visam sempre esse crescimento intelectual e de formação também, né? Eu acredito muito nisso. Pro bem da sociedade eu acredito muito nisso. A gente espera que você se dê bem, que dê tudo certo no seu instituto. E é complicado, assim. Tem que ter um estômago, viu? Ah, tem, claro. Tem que ter um estômago. E assim, eu só aceitei esse desafio porque eu vi assim no caminho que tem muitas pessoas. Na realidade, eu não aceitei esse desafio, eu sou um pré-candidato. Uhum. Né? Existe ainda uma certa trajetória ainda para mim cumprir, para mim falar que eu sou. Não, realmente. sim. É porque eu tô falando do seu estômago, porque assim, aos poucos as coisas vão nascendo. Vão. E daqui até 7, 10, 15 de agosto tem muita água para rolar. Sim.
Mas você sabe também que tem os jogadores de água no fogo, né? Então, Tem isso tudo. Mas assim, eu só entrei, né, entrei ser um pré-candidato, porque eu vi muita gente me apoiando, eu vi muita gente é, gostando dessa ideia, muita gente sendo favorável a essa ideia, pensando igual eu, né? Então você fala, pô, eu não sou uma voz isolada. Tenho pessoas que estão junto, tem pessoas que pensam da mesma forma que eu, né? Não é você entrar para você ser um aventureiro, para você aparecer. Eu não preciso de nada disso. É o que eu falo, se eu entrar, beleza, ótimo. Se eu não entrar, eu vou continuar sendo o mesmo André de sempre. Vou continuar escrevendo meus livros, fazendo meus programas, levando você lá para as perguntas misteriosas no Agora é Noite que eu apresento, entendeu? E mesma coisa, não vai mudar nada na minha vida, né? Mas existe um objetivo que, para objetivos maiores, você precisa estar em certos lugares, né? E como diz o Homem-Aranha, com grandes, como é que ele fala, grandes poderes, existem grandes responsabilidades também. E eu acho que hoje eu estou preparado, com a maturidade de vida que eu tenho, para tentar pleitear um cargo desse, sim. eu queria agradecer você aqui no programa de hoje. Obrigado por você ter vindo. É sempre um prazer falar e conversar com você. Marlon, você é um cara que você mora aqui no meu coração, não paga aluguel, você sabe disso. Entendeu? Há sei. muitos anos, gosto muito de você, muita consideração. Você foi um dos primeiros caras que abriu o microfone para mim falar, isso lá em 2006, 2007 ainda, e eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas que fizeram isso por mim, e você sempre foi um cara que sempre esteve do meu lado, te agradeço muito. Parabéns pelo projeto. Sem censura é a tua cara, porque você é um cara sem censura. Total. Entendeu? E eu sempre tô aí, cara. Sempre tô à disposição pra você e sempre que precisar, você sabe que você pode contar, cara. Sucesso, Dé. Fica com Deus. Valeu, Viu? Marlon. Semana que vem tem mais Sem Censura. E a semana que vem eu já pré-adianto pra você que a gente tá em clima de namoro. E aí, em vez de um convidado, são dois. Vocês descobrirão quem são no próximo programa, às 22 horas, toda segunda-feira. Fiquem com Deus. Tchau.